Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos na terceira parte desta aula sobre como estudar a Bíblia. A matéria é hermenêutica sagrada. Já vimos a autoria da Bíblia como a regra fundamental da Bíblia, já vimos sobre o significado das palavras e agora iniciaremos sobre as figuras classificadas pela gramática. A primeira delas é a figura de retórica, que a gramática classifica e que realmente é uma figura de gramática que podemos utilizar na interpretação da Bíblia. As figuras de linguagem que aparecem na Bíblia, elas são as mesmas que são da gramática. A figura de retórica, por exemplo, aqui nós vamos estudar, ela traz um significado interessante, mas para entender isso, vamos primeiro passar por outras figuras de linguagem e, querendo Deus, voltaremos aqui a essa figura de linguagem. Só um minutinho para refrescar aqui a garganta. A metáfora, a semelhança entre duas coisas que se aplicam a um termo. Vejamos esta expressão do próprio Jesus Cristo. Eu sou o caminho. Ou quando ele diz, eu sou a videira verdadeira. E aí ele diz que nós somos a luz do mundo, ou o sal da terra. Ou vós sois as varas. Meu pai é o agricultor. Ora, Deus como agricultor. Onde é a lavoura de Deus? Na verdade, são metáforas que são usadas por Jesus Cristo. Quando ele diz, eu sou o caminho, como vamos interpretar isto? Vamos interpretar que Jesus é a meta, é o conhecimento, pois somente por ele podemos caminhar na terra para alcançar a vida eterna e chegar a contemplar eternamente o Pai Celestial. Outra figura de linguagem muito comum na Bíblia é a chamada sinédoque. Sinédoque. Quando são mencionadas duas coisas entre as quais não há semelhança, mas uma certa relação. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27, nós lemos, beber o cálice do Senhor. Aqui se menciona cálice por aquilo que contém, a parte pelo todo. Ou seja, quando a Bíblia diz, a minha carne repousará segura, Salmo 16, versículo 9, é quando se deveria dizer, o meu corpo ou o meu ser estará seguro. Então ele diz, a minha carne repousará segura, certo? Quando diz, este é o meu corpo, diz a Bíblia que ele deu o pão aos discípulos, Jesus, e disse, este é o meu corpo. Eu beber o cálice do Senhor, como já citei, citar o que está dentro, na verdade, não está se referindo ao cálice, porque o cálice ninguém bebe, mas há um líquido dentro do cálice, certo? Então, essa figura de linguagem é chamada de sinédoque. Uma outra figura de linguagem é a metonímia. Ela traz a relação de uma coisa não visível, formada apenas na mente, ou seja, a causa pelo efeito ou o sinal pela coisa significada. Como vemos na palavra de Cristo,
quando ele diz a Pedro: se eu não te lavar, não tens parte comigo. João 13, versículo 8. A palavra lavar significa aqui purificar, limpar, perdoar espiritualmente. Pedro confunde o símbolo com a realidade, pedindo ao Senhor que ele não lave não somente os pés, como também as mãos e a cabeça. Pedro era aquele típico discípulo exagerado. Já em João capítulo 13, versículos 7 a 10, a significação de lavagem dos pés expressa uma purificação completa, total, ao lavar os pés. Muito bem. A prosopopeia é cada nome, né? Das figuras de linguagem. Pois então, eu tenho um amigo, um pastor amigo meu, que gosta muito de dizer assim: você está falando muita prosopopeia. E às vezes não é nem prosopopeia. A prosopopeia é a personificação de coisas inanimadas, atribuindo os efeitos e as ações das pessoas àquelas coisas inanimadas. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala da morte como se fosse uma pessoa capaz de ter sentimentos, emoções. Ele diz lá em 1 Coríntios 15, versículo 55, ele diz o seguinte: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Ele fala aqui da morte como se fosse uma pessoa. E isso, essa figura de linguagem é chamada de prosopopeia. Muito bem. Lá o salmista vai dizer no Salmo 85, verso 10, a benignidade e a fidelidade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Como se fossem pessoas. A benignidade e a fidelidade são virtudes, a justiça e a paz são situações, né, que são utilizadas. Então, ele coloca como se fosse o salmista, como se fosse pessoas agindo. Aqui o salmista faz a referência ao reinado messiânico, quando haverá abundância de benignidade e de fidelidade, de justiça e de paz. Há uma muito comum, que as pessoas usam muito falar nela, que é a ironia. Essa já é mais conhecida. É a expressão que significa o contrário do que se está pensando, sentindo ou fazendo. É usada para diminuir e para menosprezar um determinado objeto ou pessoa, mas às vezes também é empregada para louvar e engrandecer. Por exemplo, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 27, diz o seguinte: sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e necessite de que o acordem, se referindo a Baal em relação ao sacrifício e a tudo que se torturavam os profetas invocando a Baal, e Baal não respondia. Então Elias vai e faz essa ironia: não, ele é um Deus, ele tá dormindo, ele quem sabe tá viajando. Essa figura é chamada de figura de ironia. Depois vem uma outra figura de linguagem na gramática, que é muito utilizada na Bíblia, que é a hipérbole. A hipérbole consiste na figura que engrandece ou diminui exageradamente a verdade
das coisas. Por exemplo, João 21, 25 diz: e ainda muitas outras coisas há que Jesus fez, as quais, se fossem escritas uma por uma, creio que nem ainda no mundo inteiro caberia os livros que se escreveria. Isso é o quê? É uma hipérbole, é uma forma de dizer que as coisas que Jesus fez são tantas que não dá nem para enumerá-las todas e registrá-las todas em um livro, ou mesmo que seja em vários livros. Na verdade, ele quis dizer que é infinitamente grande a obra de Cristo. Então, a hipérbole é quando você exagera sem deixar de dizer a verdade de determinada coisa. Depois vem a fábula. Para que você possa entender a Bíblia, você precisa entender que ela tem fábulas. E o que é fábula? É a narração em que seres irracionais e mesmo objetos inanimados são apresentados falando com paixão e sentimentos humanos, certo? Para ensinar lições morais. A fábula narra o que é imaginário. É quase como que uma parábola. Há na Bíblia, no Antigo Testamento, duas fábulas que vale destacar aqui. Uma está em Juízes 9 e versículo 15, que diz o seguinte: e disse o espinheiro às árvores: se na verdade me unis, reis sobre vós, se na verdade me ungis, reis sobre vós, vinde, confiai-vos debaixo da minha sombra. Esta fábula foi proferida por Jotão ao referir-se que Abimeleque e aos cidadãos de Siquém, isto significa que, como o espinheiro, que não vale nada. Pelo contrário, ameaça a lavoura, ninguém encosta nele, porque vai ficar ferido, né? Prejudicam as plantas novas e as árvores de valor. Assim, Abimeleque, ao invés de proporcionar segurança ao povo de Siquém, tornar-se-ia motivo de sua destruição. Então, essa figura de linguagem do espinheiro aqui, em Juízes 9, versículo 15, é uma fábula. Nem sempre a fábula, porque quando a gente fala em fábula, as pessoas só pensam em coisas que sejam inverdades, mas não, é uma figura de linguagem. A fábula do cardo e do cedro. Por exemplo, a Bíblia diz o seguinte: mandou, porém, Joás, rei de Israel, dizer a Amazias, rei de Judá: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá tua filha por mulher a meu filho. Mas uma fera que estava no Líbano passou e pisou o cardo. O que Joás quis dizer com essa fábula? É como se fosse uma história. Joás, rei de Israel, expressou-se sobre Amazias, rei de Judá. Também em 2 Reis 14, versículo 9, dizendo: os animais do campo pisaram o cardo. Amazias, depois de grande vitória sobre os edomitas, deixou-se vencer pela soberba e pela idolatria deles, e ainda ameaçava a guerra ao povo de Deus, ao povo de Israel, mas foi destruído e pisado como cardo. Isso está em 2º livro das Crônicas, capítulo 25 e o versículo 14. Vejamos ainda no Novo Testamento. Existem muitas recomendações contra as fábulas de falsos mestres,
para enganar os crentes. E é por isso que, quando fala assim em fábula, as pessoas têm uma interpretação apenas negativa, porque o apóstolo Paulo e o apóstolo São Pedro fez menção às falsas fábulas feitas pelos falsos mestres, mas nem toda fábula pode ser para passar um ensinamento falso por um falso mestre. Vejamos, por exemplo, essas expressões da Bíblia. Nem se preocupassem com as fábulas com os gentios, as genealogias intermináveis, pois que produzem antes discussões que edificação para com Deus, que se fundem na fé. Um outro texto diz: porque se seguimos fábulas engenhosas, quando vos fizermos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pois nós fôramos testemunhas oculares da sua majestade. Esse último texto citado aqui está em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, e a primeira está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, para se referir às fábulas como sendo, às vezes, fábulas enganosas, erradas, né? Sobre os enigmas. O enigma é uma palavra que significa uma expressão que só se pode entender por muito esforço mental, utilizando a lógica, utilizando as aparências ou coisa parecida. Também é um tipo de alegoria de difícil solução, o enigma. Por exemplo, Números, capítulo 12, versículo 8, diz: com o meu servo Moisés falo claramente e não por enigma. Ou em Salmo 78, verso 2, que diz: publicarei enigmas dos tempos antigos. Juízes 14, 14, nós vamos encontrar: então lhes disse, do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura, e em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Esse último texto de Juízes 14, 14 se refere a um momento na vida de Sansão, em que Sansão está no casamento com uma filisteia, já uma desobediência para com Deus, até pelo fato de ser um nazireu de Deus, casando com uma gentia, e aí ele faz um enigma, e aí ele diz que do comedor saiu comida e do forte saiu doçura, que era um leão que ele tinha matado, e o leão, ao se decompor com o tempo, vieram as abelhas, fizeram um favo de mel na caveira daquele leão. E aí ele diz que do comedor saiu comida, que é o mel, e do forte saiu doçura. O forte é o leão e a doçura é o mel de abelha, né? Então isso são enigmas. Existem muitos enigmas na Bíblia. A outra figura de linguagem, alegoria. O que é uma alegoria? É a exposição de um pensamento sob uma forma figurada. É uma ficção que se apresenta um objeto para dar a ideia de um outro objeto. Nas epístolas paulinas, especialmente aos Gálatas, no capítulo 4, nós vamos encontrar alegoria referente ao fato importante da história de Abraão e de Israel, onde os dois conceitos, o da lei e o da graça, são apresentados alegoricamente em Sara e Agar, sendo Sara e Agar uma alegoria entre a lei e a graça. O profeta Isaías faz aplicação semelhante ao povo judeu, representando por uma vinha e por um outeiro fértil.
A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor, que, apesar dos grandes cuidados divinos, produziu uvas bravas, em lugar de retidão, iniquidade, e em lugar de justiça, o clamor dos ímpios. Isaías 5, versículo 1 ao 17. Muito bem, ainda sobre alegoria, nós podemos chegar ao Novo Testamento e encontrar no capítulo 6 do Evangelho de João a seguinte alegoria feita por Jesus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que darei pela vida do mundo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Muito bem. Muitas vezes os judeus e até mesmo os discípulos se escandalizavam por não entender as alegorias que Jesus Cristo fazia. Na verdade, Jesus queria dizer que aquele que se identifica com a vida e com a morte sacrificial de Cristo na cruz do Calvário, bem como o seu caráter redentor, toma posse imediata da vida eterna e da ressurreição vindoura na primeira ressurreição. Pois a carne e o sangue de Cristo alimentam a nossa alma, né? E para uma união com ele, Jesus declarou-se sou o pão da vida. Muito bem. Aqui nós temos a alegoria. Podemos notar ainda diversas alegorias na Bíblia e há bastante alegoria, principalmente nos evangelhos feitas pelo próprio Jesus Cristo. Mas o livro que mais alegoria contém é o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. E também Jó. É o livro da Bíblia que tem mais alegoria. Salmos, por ser o maior, poderia ser dito que tem mais alegorias. Porém, proporcionalmente ao conteúdo, esse livro de Salmo não pode ser considerado o que tenha mais alegoria. Outra figura de linguagem, símile. A símile significa analogia, semelhança, comparação que se faz de uma coisa com a outra que se assemelha. O dicionário Aurélio define a símile como qualidade do que é semelhante, comparação das coisas semelhantes, análogo, semelhante. É essa a definição que Aurélio Buarque de Holanda dá da símile. O termo símile aparece escrito em nossas Bíblias somente uma vez, e está no livro do profeta Oséias, no capítulo 12 e o versículo 10, quando diz: também falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelos ministérios dos profetas usei de parábolas. Porém, como figura gramatical, é muito apresentada e é uma das extraordinárias belezas para a compreensão e interpretação da Bíblia Sagrada. Por exemplo, o Salmo 59 e o versículo 6 diz: voltam à tarde e dão gemidos como cães, rodeando a cidade. Estas palavras de Davi, ao suplicar a Deus o livramento dos seus amigos, quando Saul mandou que guardasse a sua casa para o matar, embora esses guardas fossem fortes, Davi os consideravam cães, gemendo, cães ou ratos roedores na cidade.
Davi, sabendo que Deus seria o seu socorro, zomba deles, comparando-os a cães para dizer que esperava de Deus a vitória, como também está no Salmo 2, versículo 2 ao 4, 37, versículo 2 ao 3. E nós vamos caminhando por aqui e ainda vamos mais adiante e vamos encontrar outra figura de linguagem que é a antítese. A antítese significa o contraste ou oposição de pensamentos ou palavras. É encontrada em muitas partes da Bíblia e quase sempre apresenta contrastes existentes entre o mal e o bem, entre o verdadeiro e o falso. Por exemplo, lá em Mateus 5, 43 e 44, a Bíblia vai dizer o seguinte: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei aos que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Existem outros textos que servem de exemplo sobre antítese e que estão relacionados, não todos, mas bastante, aí no seu e-book da matéria Como Estudar a Bíblia. Outra figura de linguagem, apóstrofe. Apóstrofe é a interrupção que o orador faz para dirigir-se a determinadas coisas ou determinadas pessoas. É a interpelação direta e repentina. É o dito mordaz, é imprevisto. O apóstrofe é comumente usado, ou usada essa figura de linguagem, pelos oradores sagrados a fim de chamar a atenção, preste bem atenção a isso, a fim de chamar a atenção para alguma coisa presente ou ausente, real ou imaginária. Absalão, filho de Davi, já estava morto. No entanto, Davi clama usando a figura do apóstrofe, quando ele diz assim: e andando dizia assim, meu filho Absalão, meu filho Absalão, lá em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 33. O filho já estava morto, mas ele falava como se ele estivesse vivo, chamando ele. O profeta Jeremias diz: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Ó, a terra não tem ouvido. Né? Jeremias 22 e 29. Então, é exatamente a interrupção que o orador faz ao dirigir-se a coisas e a pessoas, como se essas estivessem existindo ou estivessem diante dele. Jesus Cristo exclama: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Lá em Lucas, capítulo 13 e versículo 34. Aparentemente, ele estaria falando com a cidade ou com a população da cidade naquele dia, mas, na verdade, ele está se referindo a um contexto histórico da cidade de Jerusalém, que sempre foi uma cidade rebelde, uma cidade que apedrejava os profetas e que uma cidade que matava os profetas e apedrejava aos enviados de Deus para ela. Ainda aqui temos uma figura de linguagem que é chamada de clímax, ou também de gradação. O clímax ou gradação refere-se ao grau máximo
ao ponto culminante. Aparece na Bíblia constituída por palavras, por um capítulo inteiro, às vezes, ou por um livro completo. Paulo não procurava, ou não procura apenas apresentar um discurso, mas cheio de convicção com relação à grandeza do amor de Deus. Paulo chega ao clímax e diz: porque estou certo de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, e vai aumentando, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. O mesmo apóstolo São Paulo, depois de apresentar o valor e a veracidade da ressurreição, ele atinge o auge, o clímax da sua explanação e diz, lá em 1 Coríntios 15 e versículo 54, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na sua vitória. Aí no e-book, como já disse, não é apenas uma questão de estar repetindo, mas aí no e-book você vai ter as referências necessárias. A interrogação como figura de linguagem é a ação de interrogar, perguntar. É a figura pela qual o orador se dirige ao seu adversário ou ao seu público e em tom de interrogação, sabendo que não terá resposta. Um exemplo disso está em Romanos 8, 33 a 35, quando o apóstolo São Paulo diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, ou qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Isso são perguntas que o orador faz no discurso que não tem ele a esperança nem o desejo que seja respondido. Né? Então, isso é também uma figura de linguagem. Há uma outra figura de linguagem que tem até um livro na Bíblia que tem esse nome, que é provérbio. O que é um provérbio? É a sentença ou máxima expressão em poucas palavras e que se torna vulgar e comum. Os provérbios constantes nas Sagradas Escrituras, a indefectível Bíblia Sagrada, são adágios da sabedoria divina aplicada às condições do povo de Deus. Contém orientação sábia e podem ser aplicados à vida prática das pessoas. Salomão foi inspirado a escrever um livro de provérbios, cujo objetivo expresso está em Provérbios, capítulo 1, versículo 2 a 6, quando diz: para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras de inteligência, para se instruir em sabedoria, procedimento, em retidão, em justiça, em equidade, para se dar aos simples a prudência, aos jovens o conhecimento e o bom siso, ouça também os sábios e cresça em ciência, e o entendido adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras dos sábios e dos enigmas. Muito bem. Vamos agora para uma outra figura de linguagem que é o acróstico.
O acróstico é uma composição poética em que um conjunto de letras iniciais, mediais ou finais de cada, ou seja, ou a primeira letra da palavra, ou no meio da palavra, ou no final da palavra, de cada verso forma um nome de pessoas ou de coisas. Esta figura ela é comum nas escrituras, porém, no hebraico, a sua tradução não é possível, visto que há letras lá que não têm, digamos assim, paralelo no nosso idioma. Os Salmos 111 e 112 formam um par de poesias acrósticas que descrevem os caminhos do homem e os caminhos de Deus. O Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia, diga-se de passagem, está dividido em 22 grupos de 8 versículos cada um, e cada grupo tem os seus versículos iniciados por uma letra segundo o alfabeto hebraico, como pode ser visto em algumas traduções mais antigas. Paradoxo. O que seria o paradoxo como figura de linguagem? Paradoxo é a proposição que parece ser contrária à opinião comum. O dicionário Aurélio diz do grego paradoxon, pelo latim paradoxon, substantivo masculino, conceito que é ou parece contrário ao comum, contrassenso, absurdo, disparate, contradição, pelo menos na aparência. A obsessão da velocidade e o congestionamento do trânsito são um dos paradoxos da vida moderna. Figura em que uma afirmação aparentemente contraditória é do contrário verdadeiro filosoficamente e é a afirmação aparentemente contraditória e, no entanto, verdadeira. Filosoficamente, é a afirmação que vai de encontro a sistemas ou pressupostos que se impuseram como incontestáveis ao pensamento. Dificuldade na conclusão de um raciocínio, seja pela vaguidade dos termos das suas preposições, seja pela insuficiência dos instrumentos lógicos e formais. Tudo isso que eu li é a definição no dicionário Aurélio Buarque de Holanda sobre o que é paradoxo. Um exemplo típico de paradoxo é o que Jesus diz em Mateus 16, versículo 6. E Jesus disse: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Inicialmente, os discípulos pensaram que Jesus os advertia pelo fato de terem se esquecido de comprar pão. Só depois da explicação do Senhor é que vieram a entender que se tratava da doutrina falsa dos fariseus e dos saduceus, que estes últimos ensinavam a reencarnação, que não tem fundamento nenhum na palavra de Deus. Também em Marcos, capítulo 8, versículo 35, Jesus afirma: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Neste texto, Jesus, o Senhor de todos nós, apresenta o paradoxo entre a vida terrena e a vida eterna. Quem busca as vantagens terrenas
perderá com certeza a vida eterna. Há outros textos que têm paradoxos e que você pode exercitar a interpretação lendo aí no seu e-book. Muito bem. Tipo, é indispensável, não poderia terminar essa aula sem falar nos tipos. Tipo. O tipo é a representação de pessoas ou coisas espirituais por pessoas ou coisas materiais. O termo tipo significa, literalmente, marca ou expressão e pode ser traduzido, segundo o contexto, por figura, por exemplos, por modelos e etc. O termo antítipo literalmente quer dizer correspondente ao tipo. O tipo é a figura e o antítipo é a realidade. Jesus faz diversas referências aos tipos do Antigo Testamento, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, o antítipo. Vejamos alguns. Por exemplo, em Jonas, no livro do profeta Jonas, capítulo 2, versículo 1 ao 11, e em Lucas, capítulo 11, versículo 30, Jesus diz: portanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Também sabemos o tipo inferior, o tipo é inferior ao antítipo. Jonas é a figura, Jesus é a realidade. Pois ele mesmo diz: eis aqui quem é maior do que Jonas. Lucas, capítulo 11, versículo 32. Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mateus 12, versículo 40. Aqui nós temos uma prefiguração do trabalho e da sepultura e da ressurreição de Jesus Cristo. Assim como Jonas ficou no ventre de um peixe no interior do oceano, Jesus ficaria 3 dias sepultado e ressuscitaria. Assim tem Salomão, tem Noé, tem a serpente de metal, lá no livro de Números, capítulo 21, e assim por diante. Nós vamos encontrar vários tipos de pessoas, vários tipos na Bíblia que são ritos e coisas na Bíblia, e nós vamos encontrar também, finalmente, uma outra figura de linguagem que é a parábola. Parábola são narrações alegóricas destinadas a transmitir verdades importantes. São história formada, criada, inventada para exemplificar realidades do dia a dia das pessoas. Nas Escrituras, as parábolas bíblicas ensinam verdades celestiais. Exemplo: o reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe os peixes de toda espécie. Mateus 13, 47. A aplicação desta parábola é a semelhança que existe entre também a parábola do joio. É uma figura do que acontecerá. Mateus 13, versículo 49, vai dizer: assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos. Segundo alguns comentaristas, a rede lançada pelo evangelista aponta os que realmente se converteram e se convertem. E também traz os que apenas se acompanham
ou acompanham a vida social da igreja, pessoas que acham interessante estar naquela igreja. Ah, eu gosto dessa igreja porque eu sou bem recebido, e não tem, na verdade, uma conversão no coração. Geralmente essas pessoas são as que vivem pulando de igreja em igreja, porque não tem uma vida de conversão, não é de fato e verdadeiramente convertido, certo? Símbolos. O que são os símbolos? Os símbolos definem ou representam, são emblemas que representam figuras, sinais, objetos ou alguma coisa. Imagem com que se designam uma coisa puramente moral. Teologicamente, o símbolo é o sinal externo da ceia do Senhor. Por exemplo, é o formulário dos principais artigos de uma religião. Por exemplo, o credo de uma religião. Em retórica, é a substituição do nome de uma coisa pelo nome de um sinal. O símbolo se define como o emblema, figura, sinal, representando e etc. Muito bem. Vamos agora para alguns símbolos que a Bíblia fala. Por exemplo, com o céu, fala de tenda sobre a terra, ou a casa ou tenda de Deus. No seu e-book, você vai ter uma infinidade de exemplos de símbolos na Bíblia. Também você vai encontrar uma infinidade de símbolos como fenômenos e elementos da natureza ou coisas diversas, como água, luz, treva, sol, estrela, chuva, vento impetuoso, montanha, bosque, e por aí vai. Depois você vai encontrar também plantas e flores e frutos, como árvores, espinhos e abrolhos, frutos maduros de verão e frutos verdes, jardim, uva, vinha, e por aí vai uma série de símbolos na Bíblia em relação a árvores, plantas e etc. Também você vai encontrar metais como ferro, bronze, prata, ouro, cobre, e tudo isso a gente cita aí como se entende esse símbolo. São muitos e o nosso tempo aqui já está terminando. Pedras preciosas e assim por diante. Nós vamos encontrar símbolos também com aves, nós vamos encontrar com insetos e com répteis, com cores, azul, branco, vermelho. Cada cor dessa tem um símbolo na Bíblia, né? E outros mais como varão, homem, mulher, virgem. Nem sempre virgem se refere a uma pessoa que é virgem por não ter experiência sexual, mas às vezes é apenas uma figura de linguagem. Há tantas outras figuras de linguagem em relação a isso. E assim que nós estamos chegando ao término do nosso curso. Porém, também a Bíblia tem símbolos com números. Por exemplo, a primeira letra, Aleph, era o número 1. E esse simboliza o único Deus verdadeiro. E assim vai. Significado dos números na Bíblia. Tem o 2, tem o 3, tem vários. Para cada um desse, a gente comenta aí no e-book, e você que é aluno, você vai ter essas informações, certo? Muito bem. Na próxima aula, nós traremos aqui alguma coisa sobre as ciências, as várias ciências que auxiliam a hermenêutica. Que Deus o Pai, em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, abençoe a tua vida e te dê graça neste curso completo de teologia clínica, para terminares as 77 matérias.